Muito bem-vindos a mais um vídeo da série do canal As 12 Tribos de Israel. E a tribo de hoje será a tribo de Levi, o quarto filho de Jacó. Bom, antes de entrarmos na tribo em si, como em todos os vídeos dessa série, vamos falar um pouco sobre o seu patriarca, ou seja, sobre o homem chamado Levi na Bíblia, um dos filhos de Jacó. Ele foi o quarto filho de Jacó com Lia, ou melhor dizendo, ele foi o terceiro filho de Jacó com Lia ou Leia, dependendo da tradução da sua Bíblia. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre quem foi Levi. A Bíblia apenas dá indícios de como era sua personalidade, seu comportamento. A Bíblia relata que Levi era um homem cruel como seu irmão Simeão, era um homem de espada, era um homem de guerra, um homem brutal, pois ele participou do massacre na cidade de Siquém junto com seu irmão Simeão. Ou seja, eles eram homens de espada, homens cruéis. Tanto que no leito de sua morte o seu pai o amaldiçoou. Por ele ser homens cruéis, ele amaldiçoou ele e o seu irmão Simeão, dizendo que eles seriam malditos e que eles iam ser espalhados por toda Israel. Bom, a Bíblia só fala isso sobre Levi. Muito provavelmente ele estava presente quando venderam José como escravo, e ele também foi junto com o seu pai e seus irmãos para o Egito, onde lá permaneceu até o dia de sua morte. Bom, a Bíblia fala um pouco sobre seus filhos. Na verdade, ele apenas cita os filhos de Levi, que eram três. O primeiro se chamava Gerson, o outro Coat e o outro Merari. Agora que já falamos um pouco sobre Levi em si, vamos falar um pouco sobre a sua tribo. Bem, como eu disse, a tribo de Levi tinha sido amaldiçoada por Jacó e que ele deveria ser espalhada por Israel. E foi o que aconteceu. Levi nunca teve tribo própria. Quando eu falo tribo própria, quero dizer terras. Ele nunca teve uma terra onde sua tribo pudesse repousar. Ele nunca teve herança de terras, por causa da maldição que seu pai lhe deu. Ele foi espalhado por toda Israel. Tinha cidades, em cada tribo de Israel tinha cidades para os levitas. Eram 48 cidades ao todo em todo Israel onde levitas moravam. Porém, eles moravam junto à terra dos seus irmãos, porque ele não tinha terra própria. E também outro porquê eles não terem terra própria é porque o Senhor era a sua herança. Ou seja, eles não tinham herança terrena, porque Deus já era a sua herança. Eles não precisavam de terras, porque eles já tinham um Deus. Isso é lindo. Isso é muito lindo. Porque eles não precisavam de terras, porque eles têm Deus. E que isso serva de lição para nós. Não precisamos de terras, bem materiais. Nossa herança é Deus, a nossa herança é o céu. Então não precisamos nos preocupar com isso. Bom, Levi vinha de uma tribo de maldição. Ou seja, a tribo de Levi tinha sido amaldiçoada. Imagina como essa tribo devia pensar. Mas aconteceu uma coisa, ela não aceitou ser amaldiçoada. Diferente do seu irmão Simeão, digamos que se conformou com a maldição do seu pai, Levi não aceitou. No episódio do bezerro de ouro, Moisés ele disse que aqueles que quisessem servir a Deus que viessem para o lado dele. E todos, sem exceção, todos os filhos da tribo de Levi vieram ao lado de Moisés, todos. E quando Moisés ordenou que fossem aniquilados 3.000 homens, aqueles que adoraram o bezerro de ouro e não se arrependeram, foram os filhos de Levi que fizeram um trabalho sujo. Com certeza eles não gostaram nem um pouco de matar os seus irmãos, mas eles com certeza iam obedecer a voz de Moisés, porque a voz de Moisés era também uma voz de Deus, porque Deus falava através de Moisés. Eles foram lá e fizeram mesmo, talvez com muito peso na sua coração, mas eles foram lá e fizeram. E por causa disso Deus honrou essa tribo, que ela se tornou uma tribo de sacerdotes. A tribo de Levi foi muito importante na história de Israel, porque ela foi a tribo sacerdotal, a tribo que servia a Deus, ou seja, quem fazia sacrifícios, quem oferecia holocaustos, quem queimava incenso para o Senhor, era a tribo de Levi. Quem cuidava das coisas do templo, dos afazeres do templo, era a tribo de Levi. A tribo de Levi vivia somente para viver para o Senhor, para fazer as coisas para o Senhor. Deus honrou essa tribo, honrou muito. Temos alguns homens notáveis dessa tribo. O exemplo do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Zacarias e também o profeta Samuel, e também, acho que o homem mais importante dessa tribo, Moisés, também era da tribo de Levi. Moisés foi homem da tribo de Levi, e também juntamente seu irmão Arão, que a família de Arão deu origem à família dos sumos sacerdotes de Israel.
Bom, os levitas foram muito importantes, como eu já disse, e em cada cidade de Israel, tirando as suas cidades próprias, era bom ter sempre um levita consigo. Por quê? Porque quando um levita estava numa cidade de Israel, ali mostrava que tinha um representante de Deus ali. Sempre que o povo precisava de ajuda ou de intercessão de Deus, eles iam procurar o levita para orar para Deus, para pedir súplicas para Deus, ou para teimar, fazer pequenos sacrifícios a Deus naquela cidade, talvez porque fosse muito longe do templo ou do tabernáculo. Então por isso, todo um levita era muito prestigiado e muito, digamos que admirado na nação de Israel, por ser conhecido como um homem de Deus que vivia para Deus e fazia os afazeres da casa do Senhor. Bom, Levi, embora não tivesse uma tribo própria, ou seja, uma hierarquia, um pedaço de terra que fosse da sua tribo, eles tinham um símbolo, como estamos vendo aqui do lado. O que é isso? Isso é uma éfode sacerdotal. Essa era uma das símbolos da tribo de Levi. A tribo de Levi também levava uma espada como símbolo, assim como seu irmão Simeão. Por que uma espada, irmão Lucas, se você me pergunta? Uma espada, por causa que como Simeão protegia a sua nação pela espada verdadeira, pela espada material, ou seja, combatendo guerras físicas, Levi usava a espada espiritual, combatendo batalhas espirituais para o seu povo. Essa era a função da tribo de Levi. Bom, a tribo de Levi ela foi muito importante também no cenário de Jerusalém, porque é lá que foi o templo e provavelmente quase todos os levitas foram para ajudar depois que o reino foi separado. Com certeza continuou levitas no reino do norte em Israel, mas pelo que nós entendemos, a maioria foi para a tribo de Judá. Bom, voltando ao assunto da éfode sacerdotal, os irmãos podem ver que tem 12 pedras preciosas. Cada uma dessas pedras significava uma tribo de Israel. A pedra rubi significava a tribo de Ruben. A tribo esmeralda era o símbolo da tribo de Simeão. A pedra topázio era da tribo de Levi. A pedra de carbúnculo, essa pedra significava a tribo de Judá. A pedra de safira significava a tribo de Issacar. A pedra de diamante significava a tribo de Zebulon. A pedra de jacinto significava a tribo de Dan. A pedra de ágata significava a tribo de Naphtali. A pedra de ametista significava a tribo de Gad. A pedra de crisolito significava a tribo de Asser. E a pedra de ônix significava as tribos de Manassés e Efraim, ou seja, José. E a pedra de jaspe significava a tribo de Benjamim. Esse é o significado das 12 pedras na éfode sacerdotal. Essa éfode sacerdotal era botada no peito do sacerdote, como vimos aqui nesta imagem. Ela era colocada no peito do sacerdote quando ele ia fazer as orações, fazer os sacrifícios em nome do povo de Israel, quando ia conversar com Deus. Essa foi um pouco sobre a tribo de Levi. Eu dei uma introduzida à tribo de Levi. Essa tribo de Levi é muito extensa, ela tem vários estudos. Se os irmãos forem estudar cada homem dessa tribo a fundo, o que essa tribo fez para Israel, poderíamos estar aqui 1 hora falando dessa tribo. Mas eu apenas introduzi esse assunto. Como mesmo diz o nome desse canal, eu apenas introduzi este assunto, introduzi uma parte das escrituras. Agora eu conto com você para estudar por conta própria e se aprofundar mais nesse assunto. Espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante o seu entendimento. E esse foi mais um vídeo de mais um dos filhos de Levi, da tribo de Levi, mais um vídeo das 12 tribos de Israel. Até o próximo vídeo, porque o próximo vídeo será sobre a tribo mais importante que provavelmente Israel já teve, que é a tribo de Judá. Essa tribo vai dar muito o que falar. Então até o próximo vídeo e Deus abençoe.